Quando o FreeMind entrou em contato, convidando para ser mediador desse painel, e me passou esse tema, sobre a percepção social e a força econômica da indústria do álcool, e as dificuldades, a partir disso, para trabalhar prevenção e tratamento, e passou também o nome, me permitam a informalidade, né, os nomes desse time de feras aqui, de gente de um conhecimento em cada uma das suas áreas muito grande, eu vislumbrei como isso pode ser rico e o quanto isso é necessário para ser realmente problematizado. Né? Às vezes isso nos passa despercebido, passa com muita naturalidade. O Guilherme falou há pouco sobre isso, e os dois, né, o Ataíde e o Messa, falaram sobre isso. Né, de como, quando se fala em regulação, em controle do álcool, isso soa como se fosse praticamente uma monstruosidade contra a economia e contra os direitos individuais, e não é. Eu acredito que isso em algum momento possa vir à tona nas falas dos senhores, já me antecipando a essas falas, e convido a todos essa atenção redobrada, porque uma oportunidade como essa não é corriqueira, não é algo diário, né? Não é sempre que se consegue reunir pessoas desse porte para trazerem esse tema para nós. Dito isso, eu vou passar a palavra para o Dr. Roberto Canay, que vai ser o nosso primeiro painelista. Obrigado. Y bueno, es un placer estar aquí É um con prazer ustedes. estar aqui com vocês. Yo voy a hacer Eu vou fazer algunas consideraciones y algumas reflexiones considerações e reflexões sobre el tema del sobre abuso o de tema alcohol, do abuso do especialmente álcool, de un especialmente estudio que hicimos en estudo jóvenes, que nós fizemos y a com partir de ahí jovens. hacer E a algunas partir disso, reflexiones y fazer consideraciones algumas sobre este tema. reflexões e considerações sobre este tema. Para empezar, Para quería começar, destacar eu gostaria de destacar el primer punto que está o aquí, primeiro ponto que está aí, y es algo que e é nosotros algo vemos que nós vemos en nuestro país, en nos Argentina, nossos pero me parece que también es bastante aquello referente al abuso de alcohol, es más normatizado, más visto como una conducta normal, y generalmente el problema del alcohol se ubica o lo más visible, el problema del alcohol, en todo lo que tiene que ver con el alcoholismo más crónico, con los síntomas más de dependencia, y no se visualiza el abuso como un problema. Entonces, generalmente, como dice aquí, el problema del alcohol generalmente se desarrolla dentro de un ambiente tolerante, siempre y cuando la dependencia, con síntomas claros y signos visibles, no lo haga visible como problema socialmente. El foco de atención generalmente está puesto en el alcohólico, como decíamos. Y eso, digo, uno lo ve en todos los espacios sociales, lo ve en todas las comunidades. Siempre recuerdo cuando en algunas intervenciones en programas de prevención en espacios de trabajo, nos hablan de que el alcohol es la problemática más fuerte. Y recuerdo siempre habiendo trabajado en ámbitos del petróleo o de la minería en Argentina. Ambiente de petróleo Y la primera vez que fui a mineração na una... Argentina, e a primeira vez que eu fui na Patagônia, a uma região de extração de minas de carvão, quando eu cheguei, eu perguntei sobre o álcool, qual era o problema com relação ao álcool, e as pessoas me falaram que aqui o problema do álcool... Nombres de personas. Y esas personas las tenían muy identificadas y eran personas que tenían toda sintomatología ya de alcoholismo crónico. Pero era gente que no trabajaba, era gente que no entraba a la mina a trabajar. La gente ahora sí entraba a la mina, gente con problemas de abuso de alcohol, y eran generalmente esos casos, esas situaciones, las vinculadas a problemas de accidentología y accidentes graves, porque en esos contextos se dan accidentes realmente muy graves. Entonces, pero digo, estos casos de abuso, cuando uno pregunta de entrada, no están vistos como problema. El problema es
es el que no entra a la mina, digo que es, como decíamos, el alcohólico crónico. Pero también a nivel social pasa lo mismo, cuando cada vez más en los hogares o en las casas uno ve jóvenes con niveles de ingesta de alcohol altos, como se planteó también en el panel anterior. Hay niveles de ingesta que son niveles abusivos de alcohol, pero que generalmente, socialmente, los toleramos o no los vemos como problema. Según los sistemas de vigilancia epidemiológica, es durante los fines de semana y en la franja etaria. Os fins de semana e na idade de 15 a 24 anos é onde nós encontramos uma maior prevalência de consumo. Então nós dizíamos, bom, isso na epidemiologia é gráfico muito familiar. Quando nós falamos de uma epidemia no consumo do álcool, generalmente ponemos el foco en la parte visible del témpano. Y esa parte visible donde ponemos el foco es generalmente el alcoholismo donde ya hay sintomatología de adicción, el alcoholismo donde ya hay larga data de consumo, el consumo de alcohol, o consumo de álcool, já tem algum tipo de cronicidade, mas por baixo nós temos a maior parte do problema. Por baixo nós temos tudo aquilo que está relacionado ao abuso do álcool, que epidemiologicamente é muito maior e que tem mais impacto em tudo que é o sistema de saúde e mais impacto a nível social, principalmente através do que é a cientologia, situações de violência, e até poderemos dizer que tem impacto em nível econômico em cada um dos nossos países, através da perda de anos de vida laboral, de faltas no trabalho. Isso é algo que foi mencionado já no painel anterior também. Muito bem. O que eu gostaria de sugerir a vocês, então, é por que, então, dar atenção quando vemos os números ou os dados e a magnitude desse problema. A ideia é chamar a atenção para olhar alguns temas vinculados às atitudes e valores que afetam a todas as condutas e ver tudo o que acontece nos sistemas de representações associados a esse problema que nós estamos vendo, que é o abuso do álcool. Então, há um tempo atrás, já estamos colocando atenção nisso, existem mais pesquisas com relação a isso, onde aspectos sociais são considerados na hora de considerar esse problema que nós estamos, na hora de estudar esses problemas que estamos tratando. E antes de entrar nessa tabela, por que ver o tema de sistema de valores e representações? Como eu falei, as condutas sempre estão baseadas em representações sociais e sistemas de valores. E com relação à ingestão de álcool, nós temos aqui um problema muito importante. Por quê? E na verdade nós vamos ver isso agora com os dados epidemiológicos. Nós temos o início de uma ingestão de bebida cada vez mais cedo. E isso, cada vez mais precoce, e tem a ver com o modelo de ingestão. Os especialistas com relação ao álcool diferenciam o consumo vinculado a uma dieta ou uma pauta alimentar e o que eles chamam de consumo farmacológico do álcool. O consumo farmacológico é quando já predomina nesse consumo uma intencionalidade de afetar o seu estado de ânimo. É uma intencionalidade em beber para perder o controle, para se divertir mais. Então, para esse tipo de consumo, eles dão o nome de consumo farmacológico. E é diferente do consumo de quando você vai jantar com o seu namorado, com a sua esposa e vai tomar uma taça de vinho. A intenção é diferente, a pauta do consumo é diferente. Então, o que nós estamos vendo em idades cada vez mais precoces é o início do consumo já com a intenção farmacológica. E essa intenção farmacológica precoce, o que faz é modelar uma forma de relação com essa substância. E é aí que está o problema. Porque cada vez mais, numa idade mais jovem,
é formada uma pauta de relação com essa substância, onde a intenção é modificar seu estado de ânimo, ou é perder o controle e afetar diretamente seu estado de ânimo. E essa pauta, que geralmente acontece cada vez mais jovem, essa ingestão de álcool, não é pensada. Ninguém pensa que isso pode chegar a outras substâncias depois. Então, para nós é importante dar foco nessas idades precoces e nessa relação que está acontecendo, nessa relação com o álcool, porque essa é uma modalidade, uma forma de conduta que tem impacto no que passa a um consumo de outras substâncias. E, além disso, existe uma maior predisposição em gerar problemas mais graves com o consumo do álcool quando se começa precocemente, principalmente com relação a essa já intenção farmacológica. E para analisar esse tema, eu convido vocês a algo. Nós sempre falamos da evidência. Vocês já escutaram falar nesses dias muito de evidência, das políticas públicas, da evidência dos programas de prevenção, programas baseados em evidências. Para trabalhar e falar isso, eu convido então para que a gente veja alguns números, certo? Porque nós já estamos muito acostumados a falar de evidência, mas é difícil pensar e analisar esses números. Vamos fazer esse exercício juntos, tá bom? E logo nós vamos chegar a algumas conclusões. Esse gráfico é de um estudo que nós fizemos na cidade de Buenos Aires, onde nós temos uma pesquisa nos lares, a população geral, na população de Buenos Aires, e o que nós vemos aqui são pessoas que consumiram álcool nos últimos 30 dias. Estamos vendo, então, nos últimos 30 dias, o consumo de cerveja, como foi, não? E o que tem aqui é o seguinte: eu vou voltar a essa definição que já foi falada do consumo abusivo. No painel anterior falou da medida do consumo abusivo e nós, usando isso como referência, vimos que o consumo abusivo de cerveja durante a semana, ou seja, de segunda a sexta, é de 8% mais ou menos. Nisso, vemos que geralmente esse consumo em forma abusiva acontece mais nos homens que nas mulheres. E na faixa etária está entre 19 e 45 anos, onde se apresentam os níveis de abuso mais significativos. Vejamos agora a questão do fim de semana, né? A mesma informação sobre consumo de cerveja no final de semana. Temos aqui que o consumo em forma abusiva passa do número que nós vimos antes, passa para 28, quer dizer, quase se triplica. E vemos que a diferença por gênero vai diminuindo no final de semana. Vemos também que na questão da faixa etária, no tema abuso, vai diminuindo também. Então, temos aqui claramente o que, em termos de organismo especializado em assuntos de saúde, é consumo episódico excessivo de álcool. Consumo esporádico ou episódico excessivo de álcool. Isso acontece no final de semana. A gente vê como fortemente o consumo em forma abusiva acontece de forma frequente nos jovens e vemos que vai diminuindo a faixa etária e a faixa de gênero. As mulheres vão se aproximando dos homens nesse número de prevalência de abuso e colocamos o foco nisso porque temos realmente um problema de abuso de álcool dos finais de semana em jovens. Me parecia bastante importante, então, isso, verificar com os números, né? Bater esses dados com os números, porque é um exercício importante e é importante que façamos isso juntos. Me parece que quando falamos nisso da evidência e pensar em políticas baseadas na evidência, de pensar programas baseados em evidência também, todos temos que perder o medo de fazer esse tipo de exercício, de olhar os números, porque existe uma coisa super importante aqui.
É importante que todos pensemos sobre os dados e sobre números. Não podemos deixar somente para os especialistas fazer isso, ou para os científicos, ou para os acadêmicos. Cada vez mais, nós, como pessoas interessadas nessa temática, desde diferentes lugares, temos que olhar essas evidências, não importa o lugar de onde estamos. Nessas políticas baseadas em evidências, passando essa responsabilidade só para as políticas públicas, não vai funcionar. Então, agora, a gente via que no tipo de bebida que acontece mais fortemente o abuso é a cerveja. Com isso, vemos que também isso é consequente com o que aumentou, com a forma como aumentou a comercialização e a venda de cerveja no nosso país. Esses dados são da Argentina, mas não são poucos os países que apresentam os mesmos dados, que coincidem nesses números. Isso veio realmente no que na questão de venda diária em litro, emparelhou com uma forte campanha e uma forte estratégia de marketing e de publicidade. O crescimento da publicidade foi acompanhando esse tema do aumento da venda. Eu lembro, na década de 90, em um momento, as empresas, as cervejarias, para aumentar o lucro, elas chegam à consequência, ou chegam à resolução de que elas devem aumentar o mercado. Para aumentar o mercado, o que elas fazem? Bom, hoje a gente está vendendo X quantidade de litros nessa faixa etária. E o que se decide é ampliar a faixa etária para baixo, né, cada vez mais jovens, e colocar em operação, em movimento, um grupo de estratégias de marketing, várias estratégias de marketing focadas na população adolescente. Então, o que nós vimos nos estudos de prevalência que estamos recolhendo, os dados que estamos recolhendo agora, paralelamente apresentam estratégias de mercado, de publicidade, consequentes com isso e que apontaram especificamente para a população juvenil. Então, vamos ver isso porque quando as cervejarias se propõem a ampliar o mercado em jovens, mesmo quando existe uma restrição legal de venda de álcool para menores, a causa e o porquê também se comentou no painel anterior. Então, quando eles se propuseram a fazer isso, se investe em estudos de mercado. Por quê? Em pesquisas de mercado. Porque se investe em publicidade específica, e as empresas não querem desperdiçar o dinheiro, elas querem fazer algo mais assertivo. Então, quando a gente coloca em movimento os programas de prevenção, também temos que fazer pesquisas de mercado, também temos que observar dados, porque não queremos malgastar esforços e dinheiro, e queremos que realmente o programa que seja colocado em evidências, estratégias que sejam colocadas sobre a mesa, tem um efeito, tem um objetivo que nós buscamos, que é o cuidado das pessoas, em definitiva. Alguns dados mais serão mostrados aqui, e depois eu vou fazer algumas referências sobre isso e algumas reflexões para ir fechando o tema. Esses são dados de pesquisas escolares. O que eu mostrei antes é pesquisa em população geral, que se realiza geralmente, os países realizam geralmente em pesquisas em população geral cada 2 anos, e são pesquisas nos lares, né, nas casas. Esses dados são de pesquisas feitas em nível escolar em quase todos os países da região. Eles realizam isso e têm disponível nos sites esses números. Então aqui a gente vê que a prevalência do consumo e aqui tem uma coisa, quando a Carolina mostrou no Chile que 50% da população tinha consumo de álcool nos últimos 30 dias, a prevalência era de 50%, a gente tinha aqui na Argentina, isso é de Buenos Aires, tá? Tínhamos em 45,9%, mais na população juvenil. E isso é bastante preocupante, é grave. Se a gente se compara com o Chile, que é o país vizinho, a gente está com quase 50%, 45,9%, mas só na população juvenil, em prevalência de consumo nos últimos 30 dias. Isso
meninos de idade escolarizada, estudantes do ensino médio, quase 6 dias, um promédio em que eles se embriagaram. A idade promédio de início também é baixa. Isso parte de um diagnóstico que nos faz pensar e refletir sobre a importância das políticas de planos específicos dedicados para isso, da responsabilidade que temos todos de trabalhar, como eu dizia antes, com evidências, para não malgastar esforços também dinheiro. Então, veja, aqui temos como durante o final de semana, isso, repito, estudantes do ensino médio, tá? Quase 21% de frequência de consumo no fim de semana. E se vemos como isso a gente desarma à medida que vai avançando a escolaridade no ensino médio, vai avançando as séries, né, entre o primeiro ano e o que seria na Argentina o 5º ano, esse consumo vai avançando. Então, quanto mais cedo a gente puder gerar consciência, trabalhando sobre isso seriamente, com estratégia de publicidade, de marketing, melhor vai ser o resultado. Então, como é progressivo esse aumento a partir do primeiro ano do ensino chamado lá secundário, que é anterior ao ensino médio daqui. Com as bebidas chamadas espirituosas, que são bebidas brancas, cada vez mais sobem nos índices de estratégia de comercialização e de publicidade das empresas cervejeiras. Pelo menos é o que acontece na Argentina. Eu vou mostrar o consumo episódico excessivo de álcool, isso que eu fiz referência num princípio, e que no painel anterior foi falado, né, o consumo do final de semana, quer dizer, um descontrole, né, é o que produz e o que está por trás dos grandes acidentes de trânsito dos finais de semana, situações de violência e da cientologia no geral. Vemos que temos aí, volto no mesmo ponto, hein, estudantes de colégios, tá, quase 60%, 60,5%. E 81% dos estudantes escolarizados nunca manifestou ou disse que não viu ou viu pouca publicidade ou estratégia ou mensagens de prevenção ou conscientização nos meios. Então, essa porcentagem, 80%, nunca viu uma publicidade nesse sentido de consciência de consumo de álcool, de restrição de consumo de álcool. Então, o que temos aí é um grande desafio, que é incorporar uma evidência e dados para estratégias preventivas, ter maior presença, porque o que a gente vê aqui é que existe uma maior exposição à publicidade e há um escasso registro do que são estratégias e programas ou mensagens de prevenção que gerem consciência sobre esse consumo. Está claro que o tema da publicidade, da propaganda, é um ponto super importante. A maior parte dos organismos especializados no tema do álcool, nisso eu vou fazer referência à Organização Pan-Americana da Saúde, faz tempo que eles se colocam em contato com os organismos de saúde dos governos, sobretudo, eles têm ênfase em coisas que temos ao alcance desde do governo local. Hoje eu falava com o doutor, aproveito inclusive para agradecer o livro, agradeço a ele por esse livro. Esse livro foi apresentado pelo doutor no painel anterior, onde existem estratégias que estão ao alcance das nossas mãos, dos governos locais, inclusive. Então, a Organização Pan-Americana da Saúde, ela fala de alguns pontos-chave no momento de ser efetivo com respeito a esse tema do abuso do álcool e do consumo abusivo do álcool, especialmente nos jovens. São todas coisas que temos à mão, desde setores responsáveis da política pública, tem a ver com a estratégia de regulamentação da propaganda. Isso se mencionou no painel anterior. Tem muitos países que nisso avançaram muito sobre como regular e colocar um limite
a tudo que se corresponde à estratégia de mercado e publicidade, né, e propaganda. Outro ponto tem a ver com a questão do que são cargas impositivas, né, os impostos, essas taxas. Na Argentina, como costuma acontecer em países onde temos uma economia em que a produção de bebidas alcoólicas é super importante em nível econômico. Na Argentina, eles são produtores e exportadores de vinho. No caso do Chile também, enfim. E como costuma acontecer em países onde a produção de bebidas alcoólicas tem um papel importante na economia, toda essa questão de funções impositivas não costuma ser tão simples, porque existem fatores em jogo que estão vinculados tanto à geração de lucro, como gerar trabalho, enfim. O tema impositivo é um tema central. À medida em que possamos avançar com a legislação que coloquem ênfase e foco em ter estratégias racionais e baseadas em evidência, novamente, com respeito ao tema impositivo, isso é fundamental. Outro ponto-chave é o controle das bocas de expêndio, ou seja, das vendas, né? Então, quer dizer, eu não estou falando até aqui de programas de prevenção específicos, senão eu estou falando de marcos, de contextos regulatórios. Por que é importante ter esses dados em mãos? Às vezes, eu fazia esse exercício de analisar com outros olhos os quadros estatísticos, os gráficos, e de alguma maneira nos dão ferramentas e elementos para discutir, às vezes, com responsáveis de políticas públicas, para falar nos meios de comunicação, para falar, inclusive, nas nossas casas. Realmente, quando falamos de evidência, de programas baseados em evidência, de políticas baseadas em evidência, eu acho que é um compromisso de todo mundo olhar com outros olhos esses dados, né? Olhar de outra maneira. Todos estamos autorizados e todos temos capacidade de análise frente a isso e poder pensar frente a esses dados que estão disponíveis. Repito, isso que eu mostrei da cidade de Buenos Aires, nós temos em todos os países da região, todos realizam pesquisas, estudos, né, de lares e escolares também. Temos que trabalhar sobre isso fundamentalmente, a parte política, que eles estão responsáveis pelas decisões de políticas públicas, mas então, olhando isso, vamos colocar atenção e pôr pressão também como cidadãos para essas decisões que eu mencionei antes: impostos, propaganda e publicidade, controle da boca de expêndio das vendas, né? E programas preventivos, mas programas preventivos que tenham avaliação, que tenham base de evidência, porque na medida em que coloquemos o foco nisso, primeiro, a gente vai economizar e ser mais certeiros com os esforços que vamos realizar. Segundo, a gente vai agir com maior assertividade, buscando esse objetivo que é o benefício de todos. E todos, cada um, desde o nosso lugar, de onde a gente tem que estar como pais voluntários, como responsáveis educadores, enfim, responsáveis de políticas públicas também, todos temos que cooperar. Todos temos responsabilidade, todos realmente temos que fortalecer o compromisso e ter esse ânimo, essa coragem de pensar sobre esses dados, falar sobre isso. Necessitamos desse compromisso e poder nos escutar entre todos para poder avançar na região, brigando para diminuir esses números. É super complexo, porque o que está em jogo é a saúde dos jovens. Então, agradeço muito a vocês. Alcoólicos Anônimos surgiu em 1935 na cidade de Akron, Ohio, nos Estados Unidos. A partir do encontro entre dois alcoólicos, um parado de beber e outro ainda em desesperado uso de bebidas alcoólicas. Em maio daquele ano, Bill W., corretor da Bolsa de Valores de Nova York, após anos de sofrimento, hospitalizações, internações e recaídas, estava sóbrio há 5 meses. Durante esse período, tinha praticado princípios aprendidos num grupo religioso,
levando bêbados das ruas para sua própria casa, a fim de tentar resgatá-los. Não teve sucesso com nenhum deles, mas aconteceu uma coisa muito importante para ele. O trabalho com os bêbados manteve Bill sóbrio todo esse tempo. Já na cidade de Akron, a trabalho, frustrado pelo insucesso da viagem, Bill sentiu forte compulsão para beber, vendo o bar do hotel. Por outro lado, não queria mais perder a sobriedade. Depois de ligar para pastores e padres da cidade, pedindo para conversar com outro bêbado, a fim de não voltar a beber, conseguiu marcar um encontro com o Dr. Bob, médico local. O Dr. Bob concedeu-lhe 15 minutos, porque não estava disposto a se expor perante um estranho e acreditava que ninguém mais poderia ajudá-lo. Para sua surpresa, Bill explicou que a intenção era pedir ajuda e não ajudar. Conversaram por 6 horas, dando início a um vínculo e a uma prática que levaram à criação do modelo de recuperação de alcoólicos anônimos. Bill compartilhou com Bob tudo o que tinha lhe acontecido, que tinha aprendido sobre seu modo de beber e tudo o que vinha fazendo para manter-se sóbrio. Explicou por que considerava alcoolismo doença e logo convenceu o médico Dr. Bob. Depois dessa experiência, Bill e Bob procuraram um terceiro bêbado em Akron, em seguida o quarto e assim por diante. Em 1937, já havia cerca de 100 alcoólicos sóbrios em 2 grupos nas 2 cidades, os quais assumiram a empreitada de sistematizar seu método num livro que permitisse alcançar bebedores problema em quaisquer regiões e com quaisquer características. Assim, em 1939, foi lançado o livro Alcoólicos Anônimos. A partir daí, nossa obra se expandiu. Atualmente, a AA está presente em 186 países, contando com aproximadamente 120 mil grupos no mundo. O livro Alcoólicos Anônimos já vendeu mais de 35 milhões de exemplares, tendo sido traduzido para mais de 60 idiomas e dialetos. No Brasil, estamos presentes desde 1947, contando hoje com aproximadamente 5 mil grupos e 11 mil reuniões semanais em todas as regiões do país. Já estou há bem algumas 24 horas sóbrio, graças a essa sala de ar. Alcoólicos Anônimos é uma irmandade de homens e mulheres que compartilham entre si suas experiências, forças e esperanças, a fim de resolverem seu problema comum e ajudar outros a se recuperarem do alcoolismo. O único requisito para ser membro é o desejo de parar de beber. Para ser membro de AA, não há taxas ou mensalidades. Somos autossuficientes graças às nossas próprias contribuições. A AA não está ligada a nenhuma seita ou religião, a nenhum movimento político, nenhuma organização ou instituição. Não deseja entrar em qualquer controvérsia. Não apoia nem combate quaisquer causas. Não se dedica a pesquisas sobre alcoolismo, tratamento médico ou psiquiátrico, assistência social ou material, mas tendo adotado uma política de cooperação sem afiliação com outras organizações dedicadas ao problema do alcoolismo. Nosso propósito primordial é mantermos-nos sóbrios e ajudar outros alcoólicos a alcançar a sobriedade. Em nossa experiência pessoal e coletiva, o beber descontrolado funciona como uma doença física, mental e espiritual progressiva e incurável, que pode levar à morte prematura ou à loucura, quando não é detida. Alcoólicos Anônimos contam com a cooperação de milhares de não-alcoólicos que chamamos de amigos de AA, na medicina, justiça, comunicação, assistência social, educação, empresas e outras áreas utilizam sua credibilidade profissional para direcionar possíveis alcoólicos aos grupos de AA. Realmente eu vi que a bebida, no meu caso, para mim, tem um problema da doença do alcoolismo,
era um problema fatal, vamos dizer assim, né? E que eu precisava realmente sair daquela forma de vida que eu estava. Alcoólicos Anônimos pode ser descrito como um modelo de recuperação do alcoolismo, por meio do qual os membros ajudam-se mutuamente, compartilhando suas experiências do alcoolismo ativo e da sua vida já em recuperação. Os chamados 12 passos são sugeridos para serem praticados e também oferecidos a potenciais novos membros como simples sugestões. Os 12 passos funcionam como um roteiro para se construir uma nova vida. Cheguei aqui no dia 31 de julho de 2017, completamente arrasada, completamente no fundo do poço, como a gente fala, né? Eu sou mulher, eu sou mãe, eu sou avó, né? Porque eu parei de beber, porque senão eu não era nada disso. E antes eu não era nada disso, né? Para ser membro de AA, basta o desejo de parar de beber. Toda e qualquer pessoa é bem-vinda, não importa a situação social, idade, religião, orientação sexual ou qualquer outra condição. O membro de AA se fortalece compartilhando suas experiências com qualquer pessoa interessada. Não divulgamos nossos nomes completos nem rostos nos meios de comunicação. Não identificamos outros membros de AA a quem não é da Irmandade para encorajar quem quiser ser membro, protegendo seu anonimato. Se você tem problema com a bebida, fique conosco. Se apenas conhece quem tem o problema, leve adiante essas informações. Alcoólicos Anônimos agradece e fica sempre à sua disposição. Então, como foi falado, um dos princípios de Alcoólicos Anônimos é o anonimato. E em Alcoólicos Anônimos temos como parceiros os amigos de Alcoólicos Anônimos. São pessoas não alcoólicas que são voluntários para divulgar, mostrar a cara dessa Irmandade para a sociedade. A nossa Irmandade não é anônima. Quem são anônimos são os membros. E isso, né, é o meu papel enquanto não alcoólico, enquanto amigo, divulgar essa Irmandade. Então, na mídia, as entrevistas, né, os encontros divulgando os eventos, nós estamos na frente, né, lá mostrando a importância do trabalho de Alcoólicos Anônimos. Então, voltando um pouquinho aqui, alcoolismo e a nossa realidade, né? Sonhos contemporâneos e frustrações. Quem trabalha com pessoas e vem acompanhando todo esse processo histórico, processo histórico da humanidade, especificamente do Brasil, percebe que a humanidade está ficando doente, sem referência, sem valores, cada vez mais, não sem valores, mas alguns valores distorcidos. E onde se preza a própria neoglobalização, onde se coloca e se valoriza o mercado sempre prevalece, e para o mercado prevalecer, precisa ter consumo. E esse consumo é objetivo de ter lucro. Então, essa visão de lucro, o que eu vou ganhar, está sendo afetado também nas relações. Por isso que há a grande dificuldade de lidar com dependência química, especificamente com alcoolismo. Porque o alcoolismo, o tratamento não é curto prazo. Né? Como vocês sabem, acreditar, dar esperança para aquele que não acredita em si mesmo, enquanto doente alcoólico. Como fazer? Então, o trabalho do voluntariado nesta causa de alcoolismo, né, é cada vez menor. Porque o que eu ganho com isso? Essa palavra, o que eu ganho, que é o mercado, vem a contraponto. Né? Então, a questão do lucro, do mercado, do consumo, prevalece o ser humano.
e as relações cada vez mais frágeis. Então, o consumo leva à ideação de sonhos de consumo. Porém, os sonhos de consumo, depois que você conquista, está faltando algo. Então, o ser humano, como diz Freud, é um ser faltante. Sempre está faltando algo. E quando não se conhece integralmente, o sujeito vai buscar algo fora. E essa busca do fora pode ser, às vezes, frustrante. Onde se coloca toda a esperança, toda a expectativa, toda a alegria e felicidade em algo ou em alguém. E aí depara com a frustração. Percebe? A maioria das frustrações que as pessoas têm, na maioria das vezes, o refúgio é o álcool, é as drogas. E principalmente nós que estamos trabalhando na área da saúde, sabemos a dificuldade, por exemplo, que o homem tem de buscar ajuda. O homem, ao contrário da mulher. A mulher sempre, nessa área da saúde, busca a prevenção, busca o cuidado. Os primeiros sintomas, a mulher está ali batendo, né? Eu trabalho no CAPS. A quantidade de pessoas com depressão, por exemplo. E a quantidade de mulheres que vão lá, em contraponto à quantidade de homens. Onde estão esses homens com sintomas leve, moderado e graves de depressão? Porque a depressão não é questão de gênero, não é isso? Onde estão então os homens? Estão na sua fuga, na sua busca, talvez através do álcool. Então o álcool é integrante de toda essa problemática. E quanto mais a sociedade adoece, mais é um refúgio. E quanto maior o refúgio, mais possíveis doentes, né? Dependentes químicos. A adolescência e a necessidade de uso de drogas. Ixi, 5 minutos, está acabando. Então, como foi falado aqui, o que está acontecendo com os nossos adolescentes, gente? Eu vejo lá adolescentes compulsivamente com automutilação, compulsivamente com pensamentos e atos suicida. O que fazer, o que nós podemos fazer para ajudar um adolescente ou uma adolescente de 12, 13 anos que quer se matar? Quando chega uma situação dessa a nível social, eu penso assim, todos nós falhamos. A sociedade falhou, os profissionais, o governo. É algo meu, nosso, que tem alguma coisa errada na nossa sociedade. Os nossos filhos estão adoecendo cada vez mais precoce. Imagina você falar para um adolescente de 15, 16 anos que é caso de internação psiquiátrica, onde que ela não consegue mais parar de se cortar e querer se matar, ouvindo vozes com alucinações e delírios, que algumas delas vão buscar no álcool, na balada, um alívio para a sua dor, para o seu sofrimento. Então, quando a gente fala de drogas, nós temos que pensar todo nesse contexto. O quanto que nós estamos falhando. Essa geração é consequência da geração anterior. E nós precisamos rever todos os nossos conceitos em relação ao humano. Alcoolismo e os transtornos mentais. Meu tempo não vai dar para a gente estar falando aqui, né? Mas assim, a correlação dos transtornos mentais. Foi falado aqui de depressão, mas existe um transtorno que a incidência é muito alta para o consumo do álcool, que é o transtorno de humor bipolar. E muitas pessoas que chegam ao suicídio, que é acometida desse transtorno, são usuários de álcool. Como foi falado aqui, o álcool é uma droga depressora do sistema nervoso central. E se a pessoa está em estado depressivo, né, o álcool potencializa esse estado.
muitas pessoas, na maioria delas que se matam através do suicídio, ingeriram álcool antes. Olha do que a gente está falando aqui. E a incidência altíssima de pessoas suicidando no nosso Brasil. A cada 3 minutos uma pessoa se mata aqui no Brasil. 3 minutos. Se matam, não é pensamento, é ato que finaliza com a morte. Então, quando a gente trabalha, investe na prevenção em relação ao álcool, diretamente a gente está salvando vidas. E é por isso que eu sinto que essa é uma causa nobre de todos nós. De todos nós. Eu gostaria de colocar como uma seta, porque Alcoólicos Anônimos não é a salvação dos alcoólicos, né? Nem da humanidade. Mas é uma referência, é um caminho, é uma luz que pode ajudar de fato. Gente, eu vejo assim, não é alguém que falou, alguém que viu, não é palavras. Eu encontrei em Alcoólicos Anônimos vida, coisas concretas, pessoas que chegaram. Quem são as pessoas que chegam nos grupos de Alcoólicos Anônimos? É aquela pessoa que chega numa situação que ela não se sente gente, ela sente um bagaço, um estrume, um nada da sociedade. Ela está totalmente desacreditada em si, ninguém mais o respeita, não se sente digna de ser amado, ser amada, porque os seus familiares não dá conta mais. Quantas pessoas chegaram nos grupos de Alcoólicos Anônimos vivendo em situação de rua? Por que eles vão para a rua? Por que o dependente químico vai para a rua, gente? Por quê? Ele quer continuar bebendo. Ele não quer incômodo da família e das pessoas que pedem para ele parar. E na rua ele vai ter uma pseudo-liberdade que vai fazer com que ele continue bebendo. Ou seja, ele estar doente. E nós precisamos quebrar esse ciclo doentio. Em Alcoólicos Anônimos nós temos lá uma frase que chama assim, linguagem do coração. Inclusive temos uma literatura com esse título, linguagem do coração. Ou seja, cada um precisa chegar na sua sarjeta, no seu poço, né? No seu fundo do poço. E o que é fundo de poço? O fundo do poço é subjetivo. O que é o limite para eu mudar de vida pode ser uma coisa, para o outro é totalmente diferente. Alguém tem que perder o trabalho, perder o casamento, perder a relação com os filhos, tem que ser preso, tem que ser o quê? Tem que acontecer para que a pessoa pare de usar. Aí que que são as pessoas que chegam no grupo. Olha o princípio, a raiz principal de A. O princípio de que não encontraremos qualquer força duradoura sem que antes admitamos a derrota completa. É a raiz principal da qual germinou e floresceu a nossa irmandade. Ou seja, é o primeiro passo dos 12 passos. É a própria aceitação, onde o sujeito que chega ali, ele admite que ele é derrotado. Ele sempre vai perder, ou ela vai sempre perder para o álcool. Enquanto a pessoa pensa que ela tem ainda recurso, ela tem condições, que ela ainda pode, ela vai estar sempre recaindo. Então o primeiro passo é aceitar a derrota para o álcool. Outro princípio de Alcoólicos Anônimos, por intermédio de AA e seus princípios de abstinência dia a dia, de anonimato, tem sido a porta para novas perspectivas para milhões de pessoas pelo mundo afora. Então, essa metodologia da abstinência, gente, eu não encontrei, por exemplo, na redução de danos,
resultado tão como na abstinência total. Existe uma ala de vários profissionais que acreditam na redução de danos. Na minha experiência do que eu tenho vivido, né, na redução de danos para combater o alcoolismo, não se encaixa. Se encaixa talvez para quem não tem problema com álcool. Agora, para quem é dependente químico, você fala assim, olha, você, em vez de você tomar 2 cervejas hoje, você só toma 1, tá bom? O médico, o psicólogo, o psiquiatra que sugere isso, né, eu vejo que tem que rever. Porque o alcoólico, a alcoólica, ela tem compulsão, ela não consegue tomar uma só. Ela não tem limites, é só o início, que nós chamamos do primeiro gole, desencadeia tudo. E continua, retoma toda a mazela. Já acabou o tempo. Só o último aqui, ó. Aí chega alguém lá no grupo, ó, pode ser qualquer um portador do milagre. Extraordinário como falando, isso no grupo, lá no grupo. A pessoa falando de si, qualquer um de nós nos retrata. A mesma prisão, a mesma armadilha, as mesmas asas sem céu para voar. É importante, como rastejamos, e alguém que já rastejou também, calmamente, fala que podemos. O poder da fala. Né? Freud tem essa metodologia, né, a questão da revelação do inconsciente através da fala. Em Alcoólicos Anônimos também, quando nós falamos assim, a doença sai pela boca e a cura entra pelo ouvido. E quando eu estou falando de mim, o outro está se identificando. E o outro se percebe através do outro. Então, essa troca de experiência tem salvado vidas. Tá? E eu gostaria, só para finalizar, a última imagem, só para terminar, por favor. Deixa eu colocar aqui. Isto aqui. Serviço ao outro é expressão de amor. Os grandes sábios da humanidade, as grandes pessoas, Madre Teresa de Calcutá, Jesus Cristo, Gandhi, são pessoas que entenderam e conheceram o que é a essência da humanidade, que é o olhar para o outro, é estar pronto para ajudar o outro. Isso é o grande sábio. Né? É isso que prevalece e que nos motiva como ser humano. Muito obrigado, bom dia a todos. Bom, obrigado, Luiz. E passando a palavra já direto ao Padre João Henrique. Bom dia para todos. Para mim é uma alegria estar aqui neste Free Mind, um movimento que amo apaixonadamente. E acho que a coisa mais importante deste nosso encontro não são as palavras que nós dizemos, mas são os relacionamentos que nascem entre nós. Eu estava escutando agora o Dr. Luiz Antônio e me emocionei várias vezes, porque sinto quanta beleza, quanto bem, quanta graça que existe hoje. Eu não posso deixar de lembrar, começando este momento, o nosso querido Padre Haroldo, porque hoje são 7 dias que ele entrou na casa do Pai. E quero pedir uma salva de palmas para ele, que realmente merece esta graça. E aqui no Free Mind nós temos esta oportunidade de criar laços entre pessoas. Não é importante, repito aquilo que nós falamos, são relacionamentos. Madre Teresa, que agora foi citada, dizia que o começo da santidade está na atenção. E aquilo que o mundo quer nos roubar é mesmo esta capacidade de atenção às pessoas. Eu hoje cheguei aqui com um meu irmão, que se chama Lincoln. Vou lhe entregar este motorzinho aqui, para não fazer confusão. Ele é membro também da nossa comunidade, Aliança de Misericórdia. Eu cheguei no Brasil 35 anos atrás, poucos dias atrás completei 35 anos de Brasil, sou italiano, por isso falo com as mãos, mas me virei brasileiro, por isso também não consigo ficar parado.
A alegria minha no Brasil foi essa. Eu cheguei com 29 anos e descobri que o Brasil tem uma missão muito particular. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, lá comecei a minha missão, encontrei uma criança de rua que me disse assim: tio, tira eu desta vida que estou levando. Eu pensei, nem cheguei no Brasil, já sou tio. Mas entendi que a raiz das feridas, este menino bebia e usava cola, cheirava cola, como todas as crianças de rua. A raiz das feridas que nós carregamos é ferida de relacionamentos, é feridas de amor. Depois de um tempo, encontrando outras crianças de rua, uma vez encontrei um menino que se chamava Fernando, perguntei: Fernando, quem é teu pai? Quem é tua mãe? Ele me deu uma resposta que me fez chorar, e muitas vezes ainda me comovam ao dizer isso. Ele disse: tio, eu nasci sozinho. A solidão é a maior ferida da humanidade, a maior pobreza que existe. E nós vivemos num mundo profundamente ferido. Eu não sou um especialista de alcoolismo, se não por beber de vez em quando na mesa, como bom italiano, meio copo de vinho quando chega, porque vivemos de providência, não compramos comida nem roupas. Mas aquilo que eu senti é que realmente alcoolismo e droga não são um problema. Parece absurdo dizer isso num encontro sobre droga, adição, sobre alcoolismo. Porque nós temos algumas estatísticas sobre alcoolismo que vocês conhecem melhor do que eu, provavelmente são mais atuais do que aquelas que eu coloco. São 2 bilhões que usam álcool no mundo e se calcula mais ou menos 75 milhões de dependentes. De droga, 250 milhões que usaram ou usam saltuariamente, e 29 milhões são considerados dependentes. Aquilo que preocupa é o aumento, 30% de aumento de uso de droga em 10 anos. Só que eu digo que não é este o problema, porque, a meu ver, o problema é, como estava dizendo agora o meu irmão aqui, de forma muito bonita, o problema é uma sociedade doente que gera pessoas doentes. Então, a ferida não está no alcoolismo, não está no uso das drogas. O problema é que nós vivemos numa sociedade que eu chamo sociedade cocô. Aqui falta o acento, porque é cocô, mas é cocô também. Por que cocô? Hoje se fala muito do comunismo, e primeiro comunismo, que de fato sacrificou milhões de pessoas, somente na Rússia, quase não se estuda isso. Na Rússia e na China foram 160 milhões de pessoas que morreram por causa de uma ideologia massacrante. Mas se fala pouco de consumismo, que é outro cocô, que está massacrando a humanidade atualmente, e que nos leva a viver uma vida totalmente alienada, que exige, consequentemente, compensações de vários tipos. O alcoolismo é apenas uma das manifestações desta doença do coração do homem na sociedade em que hoje vivemos. Eu sinto o desejo de propor para vocês uma revolução. Nós temos que ter a coragem de ficarmos indignados e revoltados e incomodados perante uma sociedade que tenta nos acomodar, nos entorpecer de várias formas. Eu fico impressionado, foram citadas agora estatísticas sobre o suicídio. O suicídio se calcula que se tornará a primeira causa de morte no 2050 na humanidade. Hoje temos 1 milhão de suicídios por ano. Significa 2 suicídios por minuto. E significa isso que a cada suicídio, pelas estatísticas, tem 10 tentativas de suicídio. E é impressionante uma estatística que escutei mesmo ontem, que jovem de 15, 20 anos tem 82% de possibilidade de morte a mais de um idoso de 80 anos nos próximos 2 anos de vida.
Porque a morte de jovens nesta faixa etária é assustadora. Vocês sabem que as notícias de suicídio não se divulgam. Eu fui em Barbacena, onde me chamaram para um aniversário de um grupo de policiais que chegaram na cidade alguns anos atrás, e perguntei qual é a primeira causa de morte. E me disseram, padre, o senhor imagina que seja droga, tráfico? Não é, é adultério. A primeira causa de morte na cidade de Barbacena, de morte violenta, é adultério. Porque atrás de um adultério, atrás de um desordem na vida familiar, existe uma ferida no amor. Eu digo assim, eu não sei se consigo me explicar bem, mas vou tentar. A ferida do amor, só o amor ferido cura. Aqui foi falado algumas vezes, não servem palavras. Hoje precisamos de vidas dadas, de vidas doadas. É triste. O Brasil é um dos campeões em suicídio de jovens. Eu não consigo ficar acomodado. Vocês sabem que só no Brasil tem 2 milhões de jovens que se automutilam. Uma coisa terrível. E eles são conectados em rede para se estimular à automutilação e ao suicídio. Para se convidar a serem pessoas corajosas, e para eles coragem é tirar a própria vida. Aí algum nosso missionário entrou nestas redes e tentou falar, fingindo-se também jovem, com o mesmo problema. E perguntamos para uma menina de 12 anos que comunicava sobre automutilação. É por isso que muitos jovens usam camisa de manga comprida hoje, para esconder as feridas de gilete, nos braços, nas pernas, normalmente na barriga. E esta criança de 12 anos, uma criança de 12 anos disse, porque a dor da alma é tão forte que a dor do corpo alivia. Irmãos, nós temos que denunciar essa situação. Nós vivemos numa sociedade onde realmente o lucro, o dinheiro, é a fonte, é o estímulo de toda a nossa escolha, inclusive de nós que estamos aqui. A gente calcula quanto vou gastar, quanto vou ganhar, e muitas vezes a determinação das nossas escolhas de vida é em função do dinheiro. Enquanto aquilo que cura é a ferida do amor, é dar a vida, é perder a vida, é perder do próprio bolso. E aquilo que o mundo deseja fazer, tem um sociólogo muito interessante que aconselho vocês a estudar, ele é ateu, mas ele tem uma sabedoria incrível, se chama Chomsky, e ele diz que existe uma estratégia chamada estratégia da distração. E vocês estão, muitos de vocês, usando o celular neste momento para gravar, para escrever, para tirar foto, ótimo. Mas presta atenção aqui o que acontece. No internet nós temos 4 bilhões de pessoas que vivem conectadas. Destas, 420 milhões são dependentes do internet. Uma estatística muito mais alarmante dos 70 e poucos milhões de pessoas dependentes do alcoolismo. O Brasil é campeão nisto. No Brasil se calcula que existe uma média de 9,25 minutos, 9 horas e 25 minutos de pessoas que vivem conectadas no internet. Sabe o que significa? 34% da vida passada no celular, em vez de dar atenção às pessoas, em vez de criar relacionamentos que podem curar os corações feridos. Significa 140, me parece, 2 dias por ano passados no celular. Uma nossa irmã de comunidade, que é uma jovem muito comprometida, ela pegou, colocou um aplicativo que existe, eu não sei dizer qual, mas existe, na internet,
onde você calcula quanto tempo fica conectado e trabalhando no celular. Claro que é diferente usar o celular para trabalho, usar o celular para encontros verdadeiros. Mas como diz Papa Francisco, normalmente acaba acontecendo que estes meios de comunicação nos aproximam de quem é longe e nos afastam de quem está perto. Só que aquilo que cura é um abraço, não é uma mensagem de celular. Aquilo que cura este mundo é um relacionamento humano, profundo, autêntico, que se deixa ferir, porque pelo celular você não se fere. É só a ferida do amor cura o amor ferido. Desde que começamos a Aliança de Misericórdia, esta comunidade nasceu no ano 2000. Hoje temos muitas casas de recuperação que nós chamamos fraternidades de amor. E nestas casas de recuperação temos jovens, crianças, idosos, mas a maioria são pessoas que foram feridas, abandonadas, rejeitadas. Nesses dias estamos acompanhando o sofrimento de um desses acolhidos, se chama Antônio. Encontramos na rua, desesperado, destruído por uma depressão violenta. Foi abandonado pela sua esposa, que se juntou com outra mulher. Imagina como se sente um homem abandonado pela esposa, que se junta com uma mulher. Um homem fracassado, entrou em depressão. Nós encontramos uma pessoa destruída. E nós fazemos assim, dormimos na rua, dormimos na calçada, junto com os irmãos de rua, para criar o primeiro laço de relacionamento. Depois os convidamos para alguma casa, que nós chamamos casa de convivência, e quando a pessoa se sente restaurada na sua dignidade, para as casas de recuperação e de reinserção. E agora estamos tendo um sonho grande, que não sabemos nem como fazer, mas Deus está confirmando, que é uma cidade da misericórdia. Porque nós sentimos que muitos não conseguem reinserir-se na sociedade por causa da sociedade, que é invivível. O mundo em que nós vivemos é um manicômio global, como fala o meu amigo e nosso amigo Augusto Cury. Estava com ele 2 dias atrás. Neste manicômio global, nós temos 350 milhões de pessoas com depressão, temos 1,5 bilhões de pessoas com problemas psiquiátricos graves, e Augusto Cury diz que em 20 anos, ele calcula que 3 bilhões de pessoas serão loucas. Gente, por que continuar a viver numa sociedade assim? O que é a Cidade da Misericórdia? É um lugar onde nós queremos criar um condomínio, onde o amor seja o caminho da restauração das vidas. Onde pessoas que são recuperadas do alcoolismo e da droga possam encontrar um ambiente favorável, um ambiente humano, um ambiente sadio, para encontrar um sentido novo na sua vida. Existe um estudo, e termino para recuperar os tempos aqui, existe um estudo que eu não conheci nesses dias, que vocês podem pesquisar, é interessantíssimo, porque muitas vezes nós temos até vergonha de falar dos valores cristãos espirituais. Mas na nossa experiência de todos nós, acho que é claro que a maioria das pessoas se recupera, principalmente por uma experiência de amor. Eu disse, o amor ferido, pela ferida do amor se cura. Desde que comecei este caminho, eu fui ameaçado de vida eterna 7 vezes. Mas não é possível salvar vidas sem dar a vida. Não é possível ajudar outros sem arriscar a vida. Não é possível dar vida sem dar-se na vida. É o caminho. É o amor que cura. Agora, aquilo que nós dissemos a nível espiritual, em tantas comunidades terapêuticas, em tantos caminhos, estava olhando antes aqui, Alcoólatras Anônimos, cita Deus um monte de vezes, nós estávamos olhando, Deus, 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 e eu vibrava, Deus, Deus, Deus. Porque aquilo que nós queremos fazer hoje, inconscientemente, é tirar Deus do centro da vida, isso que gera uma sociedade homicida e fratricida. Então, nesse estudo, feito em Howard, através desses, na verdade não é através deles, um estudo de 80 anos que foi tornado público atualmente por esses 2 psiquiatras médicos, Richard Davidson e Daniel Kahneman.
Esse Daniel Kahneman venceu já 3 prêmios Nobel, em várias áreas, inclusive, porque é um homem multifacial, multifocal. E esse estudo é o mais antigo estudo feito, a maior pesquisa sobre vida humana e a fonte da felicidade. Tem sido acompanhado um grupo de 724 estudantes de Harvard por 80 anos. O estudo ia ser revelado, comunicado, tornado conhecido com a morte dos últimos estudantes, só que ainda tem 20 em vida, que tem 90 anos mais ou menos. E esses estudantes foram acompanhados ao longo da vida inteira, atualmente estão sendo acompanhados até os filhos destes, são 2.000 filhos destes estudantes, estão sendo acompanhados até hoje por gerações de cientistas e continuamente pesquisados a respeito das suas escolhas, da vida sexual, das fantasias sexuais, do trabalho, do progresso, do sucesso econômico, trabalhista, etc. Foram gastos 20 milhões de dólares para esse estudo. Qual é a conclusão desses cientistas? Porque Deus é ciência. A conclusão desse cientista é que não é o sucesso que dá sentido à vida e dá alegria à vida, não é o dinheiro, não é a vida sexual, não é ter amantes, mas é, olha que maravilhoso, que fantástico, porque a ciência nos diz aquilo que já nós sabemos pelo coração, pela vida, pelo instinto da nossa sobrevivência. As pessoas mais realizadas são aquelas que têm, primeiro, o maior número de relacionamentos, que significa as pessoas que se sentem responsáveis por um maior número de pessoas, as pessoas que vivem uma paternidade, uma maternidade, uma amizade, uma fraternidade responsável. Eu amo, eu dou a vida para outras pessoas. As pessoas que têm uma rede maior de relacionamentos são aquelas que mais se realizam e mais vivem felizes. Acho que Padre Haroldo seja um exemplo disso. Mais de 100 anos, um homem sempre alegre, perdeu o ouvido e sempre ficava rindo até da sua surdez. De cadeira de roda, os superiores deles me diziam: padre, não conseguimos bloqueá-lo. Mesmo paralítico, foge de todo lado. Ele vai em todo lugar, porque gerou tanta vida, tantos movimentos, tantos grupos, tantas expressões de vida. Veio dos Estados Unidos e deu a vida para o Brasil. E esses relacionamentos são qualificados pelo número de pessoas com que você se relaciona, mas sobretudo pela qualidade de intimidade com as poucas pessoas que cercam e constroem a tua vida de forma profunda. Termino, porque eu acredito que o Brasil tem tudo para dar certo. Eu sou italiano, mas acredito num sonho de um meu conterrâneo que se chama Dom Bosco. Ele dizia que o Brasil será o país que levará o mundo para uma nova civilização. Porque é o país que tem o maior número de pessoas com fé, mas sobretudo é um país de relacionamentos profundos. O Brasil é um país simpático, um Brasil que gera vida, é um país que abraça. Eu abraço cura. Uma vez encontramos um homem de rua e perdemos de vista este homem. Depois de um ano vimos um cara de gravata, terno, bonitinho, falou: padre, o senhor não me reconhece? Não. Eu estava na rua no ano passado, agora trabalho num banco. Vocês passaram e me deram um abraço. Eu vivia no alcoolismo. E naquele dia vocês me disseram: cara, Deus te ama. Eu senti que não podia viver como um bicho. Eu saí do alcoolismo e naquele abraço eu renasci. E hoje trabalho num banco graças a vocês. Eu reconheci vocês, são da Aliança de Misericórdia. Nós não usamos divisa, mas a nossa divisa tem que ser um sorriso, um abraço, uma vida doada, uma vida que se perde para que outro encontre. Obrigado. Obrigado, padre.
passando aqui para o Pablo e pegando o gancho do Padre João Henrique, né? Essa força de mudança, eu acredito, enquanto o Padre, o Luiz falavam, né? Eu vou fazer um comentário daqui a pouco, a sua fala, que é uma coisa mais estatística, mas na fala deles dois eu fiquei refletindo o seguinte: nós temos na divulgação, no lobby do álcool, uma força muito grande, que é a força econômica, que o senhor citou muito bem, o consumismo, né? A nossa força tem que ser a força da multiplicação pela militância e pelo amor. Nós temos, do outro lado, quem briga pela legalização de drogas em geral, e da maconha, e etc., uma militância forte. Nós temos que nos fazer militância forte de novo. Né? Vocês me permitam uma impressão que talvez seja minha, mas acredito que não é só minha, é que por muito tempo nós nos acuamos com a militância da legalização, da descriminalização. Nós nos acuamos, nós deixamos eles crescerem por uma cultura da relativização geral, onde você relativiza até o valor da vida. Então, se nós não temos o cacife financeiro para bancar campanhas em rádio, em televisão, contratando Ivete Sangalo, Luciano Huck, seja lá quem for, nós temos de ter o cacife da fibra moral e da conduta de ir para cima e de multiplicar aquilo que nós recebemos, ouvimos, aprendemos. Pablo, por favor. Bom, boa tarde, né? Vou tentar ser breve, já estamos perto do almoço, né? Passado. Depois de tudo que todos falaram com muita clareza, vou falar um pouquinho da questão do reforçador social do consumo de álcool. O que é isso? Muitas vezes a gente fica com muito motivo, né, sem dúvida, mas fica focado apenas na relação, né, do sujeito com a substância, isso tanto para álcool quanto para outras drogas. Né? E às vezes nas ações, tanto de prevenção quanto de tratamento, acaba ficando um pouco, né, deixado de lado qual é a função que a relação com essa substância cumpre na vida desse sujeito, né? Porque às vezes a gente fica, né, muito mais na percepção de que a pessoa pode desenvolver uma dependência, de que a pessoa, né, acaba tendo a necessidade de beber por causa do efeito, ou mesmo de outras drogas por causa do efeito, né? Quando na verdade, quando a gente vai, né, compreender como se desenvolve, né, uma dependência, né, o efeito da substância propriamente, né, unicamente o efeito biológico, é talvez um menos significativo no processo, né, de desenvolvimento inicial. Depois que a dependência está instalada e está avançada, aí sim nós temos uma questão de relação biológica do organismo e do sujeito com a substância, mas muito antes disso acontecer, existem outras coisas. E aí a pergunta, né, e isso serve para prevenção e tratamento, é: o indivíduo, né, o jovem, o adolescente, ele tem ganhos quando bebe? Tá? Ele realmente tem benefícios? E todos nós somos impelidos a responder que não, sem pensar. Porque obviamente a gente aprendeu, não, faz mal. E na prevenção a gente fala, droga mata, álcool mata. Só que quando o adolescente vai experimentar, ou até antes, ele começa a experimentar uma série de ganhos reais, de coisas que de fato acabam beneficiando a sua vida, que é o que se chama de reforçadores sociais. São coisas que a pessoa tem, né, e que é isso que faz com que a pessoa continue. Na psicologia é bastante frequente pensar, e no tratamento a gente vê muito isso, em querer encontrar a origem do problema. Onde começou? Por que começou?
né? Quando a gente fala de prevenção também, quando se fala de tratamento também, como se houvesse em algum lugar da história desse sujeito um tumor que a gente tivesse que localizar para extrair ele, e a hora que extraísse aquele tumor, aquele fato, aquela situação, está tudo resolvido, e não é tão simples, tão linear essa relação. Em muitas coisas, em muitas áreas da saúde mental, né, o problema não está naquilo que inicia. O problema está naquilo que mantém um determinado comportamento. Porque muitas vezes os comportamentos, e o de beber é um deles, eu vou mostrar agora, ele se inicia de forma absolutamente aleatória. Não precisa ter um problema para a pessoa começar a beber, né? O problema é que depois que esse comportamento, que muitas vezes é aleatório, acontece, ele ganha uma função importantíssima na vida daquele sujeito, e o que mantém o comportamento é a função que ele ganha. E a função é muito diferente do efeito biológico. Tá? O consumo, no começo, e por muito tempo, acontece em grupo. O consumo de álcool, ele leva à socialização. Aquela pessoa tímida, acanhada, que não sabe conversar, que não tem amigos, que não vai em festa porque sofre, que não dança, que não socializa. E aí um dia, aleatoriamente, essa pessoa toma uma cervejinha, e aí aquele é o passaporte para o paraíso. A pessoa relaxa, a pessoa se sente bem, a pessoa conversa, faz amigos, dança, se diverte, né? Isso acontece? Essa pessoa encontrou uma função que está absolutamente distante de estar bêbado, ou de gostar ou não da bebida. Ele achou uma solução para o seu problema. Porque uma pessoa incapaz de socializar é uma pessoa que sofre o tempo todo. Principalmente quando falamos de um adolescente, que é um momento da vida em que a socialização é talvez um dos elementos mais fundamentais para o desenvolvimento da autoestima. Tá? O consumo geralmente acontece entre amigos. E na droga também. Esqueçam da pessoa que está no fim da linha, dessa pessoa que está na sarjeta que o padre acabou de dizer, né? Essa pessoa um dia esteve aqui, e aqui que estava o problema. Aí a gente fala, não, quem te oferece droga quer matar você. Não quer. Esse cara que encontrou na bebida o passaporte para a felicidade, ele vai atrás do amigo dele para oferecer para ele também esse passaporte, para que o amigo dele também se sinta bem. Então o amigo dele se sente seguro, porque essa pessoa que está oferecendo é da sua confiança. Esse grupo inicial de pessoas que convive e bebe é um grupo de pessoas que tem um vínculo, né, legal, que se querem bem. Tá? As relações se estendem além do consumo. E aqui nós temos o álcool, ao longo de toda a história da humanidade, assim como outras substâncias e assim como o alimento, tem extrapolado a função unicamente do efeito e tem ganhado, né, simbolicamente uma função da intermediação social, o happy hour. O que é o happy hour que nós temos na sociedade? Um bando de bêbado que vai encher a cara depois do trabalho? É isso? Ou é um grupo de pessoas que vai passar um tempo junto? Mas alguns deles ficam. Outros voltam para casa e vão trabalhar no dia seguinte. Tá? Mas naquele momento, essa relação, esse vínculo, a bebida se torna, né, aquela que se chama na psicologia de zona de desenvolvimento proximal, algo que aproxima um do outro. Algo que talvez a pessoa não teria condição de chegar, né, ou de atingir um grupo mais envolvido, e através dessa bebida, desse intermédio, se consegue. Existem convergências de valores entre os membros do grupo.
identificação. Todos nós buscamos a nossa tribo. Quando a gente fala de tribo, a gente pensa que é coisa de adolescente. Ou não? Quantos de vocês aqui estão com uma camiseta da sua tribo? Olhem para vocês. O amor exigente, sua tribo, a comunidade, sua tribo. Nós temos grupo, não precisamos nos sentir parte. Né? Quando a gente não se sente parte, a gente, né, fica num esquema caótico, né? A psicanálise que fala, né, assim, né? O caótico indiferenciado. Às vezes aquele grupo é o único grupo no mundo em que essa pessoa se sente parte, que se sente semelhante aos outros. E não por causa da bebida, do consumo, porque aquilo está no meio, mas não é esse o foco. O consumo mantém o grupo coeso. E aí já começamos, talvez, em grupos que tendem ao abuso, né, ao uso nocivo. Se você não bebe, você não é bem visto. Quem bebe mais é melhor, é mais bem visto. Quem aguanta beber mais, né, acaba tendo de alguma maneira um nível de status diferenciado. Então a pessoa começa a beber mais ou começa a beber sempre, e essa pesquisa, né, que o Roberto apresentou da Argentina mostra isso, né? Por que o universitário vai aumentando o nível de consumo durante o tempo de universidade? Porque ele vai virando dependente ou porque o grupo exige isso dele para fazer parte? Talvez a pesquisa não diga, mas eu chutaria, né, que o problema está no grupo e não está no álcool. De que a pessoa vai entendendo que para ela ser parte daquele grupo, ela tem que beber, porque se não bebe, não é parte. E aí a pessoa não bebe porque ela é alcoólica, ela bebe porque ela quer fazer parte do grupo. Certo? E os membros da cultura veem o consumo como parte da legitimação da identidade. Tá? Se você vai numa festa de aniversário que não tem bebida, as pessoas acham estranho. Tá? Se você não bebe, tá? E pessoas em recuperação, eu estou há 25 anos em recuperação, eu não bebo. Se você vai numa festa e pede uma água, as pessoas olham como se você fosse um extraterrestre. Já fala enrolado e ainda vai beber água, esse cara tem alguma coisa estranha, não pode ser. Né? O que está fazendo aqui? Então aquilo acaba, parece, né, natural. Há algum tempo atrás aconteceu uma situação totalmente inusitada. Eu estava num congresso internacional, obviamente sobre esse tema, né, fora, no exterior, e parte, né, no final, a organização ofereceu um brinde, né, para os palestrantes, e um dos itens do brinde era uma garrafa da bebida típica local, de álcool. Falei, bem, mas a gente não estava falando disso até agora? E agora vocês que dão... Olha como que a gente acaba normalizando, porque acaba fazendo parte da cultura, da identidade, né? E obviamente quando a gente normaliza, a noção de risco abaixa, e quando falamos de prevenção, a noção de risco é um elemento fundamental, né? Para adiar o primeiro consumo, para retardar os consumos nocivos ou até para promover a abstinência, né? E na normalização, vocês viram agora na apresentação anterior do Dr. Guilherme, né? As propagandas de álcool, né? Eu uso essas no curso também, as mesmas, né? Então a gente tem aí um quadro que, olha, a bebida e a droga oferecem socialização, segurança, vínculo, identificação, coesão e identidade. É ruim? Claro que não. Mas então pode beber tranquilo, todo mundo aqui está viajando, vamos fazer outra coisa da vida. O problema é que isso aqui vai durar um tempo, para algumas pessoas. Mas por que é importante ter essa noção clara de que quando a gente tem uma pessoa que a gente quer tentar fazer prevenção, um grupo, uma pessoa, alguém para tratamento,
Quando a gente pensa na possibilidade de que essa pessoa abandone o comportamento de consumir, estamos dizendo para essa pessoa que ela vai perder tudo isso. Porque essa pessoa conseguiu acesso a tudo isso graças a esse comportamento de beber. Então, se a gente não tiver nada para oferecer em troca, como que essa pessoa consegue alcançar esses mesmos reforçadores sociais sem a bebida? E aí está o segredo da história, na minha percepção, tanto na prevenção quanto no tratamento. Por que o AA, por exemplo, né, e os grupos de mútua ajuda são, né, comprovadamente, estudos recentes da Universidade de Harvard mostram que o tipo de intervenção que mais funciona para promover a abstinência são os grupos de mútua ajuda, mais que todos os outros tipos de tratamento juntos. Qual é o remédio que tem lá? É o fazer parte, é o sentir-se parte. A pessoa encontra no AA, no NA, encontra sua tribo, encontra seu grupo, na comunidade, no amor exigente, nas pastorais, a pessoa encontra seu lugar. Quando você encontra seu lugar, tudo isso aqui você consegue sem a bebida. Se você não encontra seu lugar, não vai funcionar. Porque a única forma que desenvolveu para encontrar isso é aqui. Por isso que quando se fala de dependência química, se fala de criar vínculos, se fala de criar relações, que o padre falou, né, de maneira excelente, porque é aí que está a solução. A abstinência é uma consequência. Tá? Me apresentaram, e vou encerrar com isso, né, na minha pesquisa de doutorado, que é o estudo de eficácia. E aí muita gente pergunta, legal, quantas pessoas pararam de usar droga? Né, eu falei, mas eu não estudei isso. Não era esse o foco da pesquisa. Eficácia não é parar de usar droga. Eficácia é a pessoa ficar bem, melhorar a qualidade de vida. Mas tinha uma relação estatística, científica, direta, entre as pessoas que se mantiveram em abstinência e tiveram indicadores de qualidade de vida elevados. Isso apareceu na pesquisa. Então disseram, mas então realmente ficar em abstinência aumenta a chance da pessoa ter uma qualidade de vida boa. É isso. Né? Aí na minha pesquisa mesmo eu escrevo, não é isso. É exatamente o contrário. A pessoa que teve uma qualidade de vida boa, teve menos chance de usar droga porque ela não precisava, porque ela já estava bem. Então a gente precisa investir nisso. A abstinência vai ser uma consequência. Tá? Tanto que o AA, por exemplo, né, se diz da redução de danos. Mas o AA, na minha concepção de redução de danos, é um dos grupos que mais faz redução de danos. Porque a AA não discrimina se a pessoa bebeu, se recaiu, se voltou, se foi mal, não. Continuamos. Né? Chegou, entrou, está tudo bem, você faz parte. Não exclui, não discrimina. E isso que faz que funcione. A pessoa é acolhida. Né? Isso é o que seria o conceito real, né, da redução de danos, não que a gente vê muitas vezes. Mas é dizer, bom, a possibilidade de entrar depende só do sujeito, é simples acessar esse grupo. Isso que faz, entre outras coisas, que ele seja tão eficaz. Tá? Muito obrigado. Obrigado, Pablo. Eu falei há pouco, né, sobre um comentário a fazer sobre a fala do Ricardo. Roberto, desculpa, mil perdões. Porque você mostrou alguns números da Argentina, né? E eu estou com alguns números da Organização Mundial de Saúde na cabeça. E aqui na América, o Brasil tem um consumo per capita ano de 7,2 litros de álcool puro, né, já miligramado, por pessoa. É um nível alto, mas entre os países americanos ele está em 22º maior. E a Argentina tem um consumo de cerca de 10,2 litros de álcool puro ano por pessoa. Qual é o que eu fiquei pensando sobre isso, né? Por isso eu te perguntei sobre a questão da propaganda, esse poder que tem
e você bem me disse que a lei há, mas não é fiscalizada, não é cumprida. No Brasil a gente tem uma situação semelhante da lei existir e não ser cumprida. Ontem nós fomos a uma loja, numa galeria aqui, entramos numa lojinha lá de decoração, e conversando com o rapaz da loja, ele falou sobre o festival que está tendo aí de carro, e disse, olha, o povo daqui não gosta muito desse festival, não. Eles gostam mais de carro antigo, que é mais família e tal, e a cidade é uma cidade pacata. Fez esse comentário, e em algum momento ele perguntou do Congresso, e nós falamos sobre essa questão de venda de bebida. E ele disse, olha, tem um bar aqui na galeria, que vende corote, né? Uma bebida aqui, que lá no Pará a gente chama de buchudinha. Né? Tem outros nomes, duelo, umas coisas, buchudinha, granada. E vende para a criança. Eu digo, mas quem vende também está cometendo crime, ninguém vê isso? Ele disse, não, só que a criança chega com um adulto, ou o próprio adulto se oferece para ir comprar. A gente pode ter a legislação mais fantástica que for. Enquanto não houver um movimento muito forte de cumprimento dessa legislação, e uma adesão, inclusive, da população para forçar o cumprimento, como hoje nós já conseguimos progredir muito com o ECA, né, já conseguimos progredir muito com a Lei Maria da Penha, não é o ideal, estamos longe do ideal, mas conseguimos progredir. Enquanto nós não avançarmos nisso, também com a legislação de regulamentação do álcool e de outras drogas, já tem uma proibição, né, mais firme, embora também não tão fiscalizada ou cumprida, mas do álcool em particular, que é o nosso tema, vai ser uma luta, não diria em glória, mas com pouca glória. Né? Uma luta com pouca glória. Porque a gente tem esses fatores que o Pablo expôs aqui, que são fatores que geram uma amálgama, né, no grupo social onde o jovem está. São uma cola. A primeira coisa que o cara pergunta é, você vai para... Não, vamos tomar uma? Você colocou muito bem. Quando eu digo que não bebo, como assim que você não bebe? Eu digo, não bebo. Aí quando eu quero provocar, eu digo, eu não bebo porque eu sou alcoólatra. Mas se é alcoólatra e não bebe, aí eu já aproveito para, né, falar alguma coisa. E eu creio que as falas aqui remetem muito a uma coisa: equilíbrio e presença. Né? Presença. Será que esse incremento do consumo de álcool dos jovens na Argentina não é um reflexo da falta dessa presença, da falta desse... vou usar, Pablo, a linguagem da psicanálise, desse bastar-se a si mesmo, né? Dessa completude pessoal. E o bastar-se a si mesmo não deixa de fora a presença de Deus, não deixa de fora, em hipótese alguma, uma espiritualidade. Né? Eu creio que é um fechamento que a gente pode dar aqui para o nosso painel, se os senhores concordam. Muito obrigado pela atenção de todos, muito obrigado ao painel e até a próxima.